Está começando programa Bora Falar com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, que é o maior hub de inovação da Baixada Santista, a nossa casa, como sempre, para gravar um programa muito informativo e com qualidade para você. Ao meu lado eu tenho aqui o Kaique Barbosa, que está sempre com a gente, abrilhantando esse programa. E atrás das nossas câmeras nós temos aqui Beni Coquito Filho, Luan Matos, que tornam a produção desse programa possível. E hoje eu tenho certeza que nosso convidado vai ficar com muito orgulho do Luan Matos. Vocês vão ver isso e a gente vai falar de um tema muito interessante. Quem é esse convidado, afinal, hein, Kaique? Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo que tá acompanhando o programa. Boa noite, Ju. Olha, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é a democratização do acesso ao mercado audiovisual. E para falar sobre isso com a gente trouxe aqui o Fernando Morini, que é publicitário, diretor, professor e fundador da Morini Direção. Ele é diretor de cena em filmes publicitários desde 2005, formado em publicidade e propaganda pela Santa Cecília, com extensão em curso prático de realização cinematográfica pela Universidade Pablo de Olavide de Carmona, é isso, né? Isso. Eu estava aqui ensaiando. Em Sevilha, na Espanha. E também tem MBA em Marketing pela Universidade Católica de Santos. Fundador, como eu falei, da Morini Direção, que já prestou serviço para Uzi Minas, Vivo, TV Tribuna e para o seu time amado. Maior time do mundo, hein? Santos Caramba. Futebol Clube. Desde 2009 ele faz parte do corpo docente da Exanc, ministrando aulas de produção audiovisual. Bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite. Tentar aí tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho de audiovisual, que é uma coisa que eu sou extremamente apaixonado, né? Dúvidas nossas, inclusive, né? Que a gente tá aqui no lugar de fala de ator, atriz, né? É isso mesmo. Mesmo que um pouquinho aposentados, que faz tempo você tá encenando teatro. Eu tô tentando voltar, né? Não no cinema, mas a gente é apaixonado por essa área, a gente vai aprender bastante hoje, com certeza. Vamos tentar. Fernando, a gente sempre começa o nosso programa, né? A nossa primeira pergunta tem a ver com desconstrução de rótulo. Quando as pessoas que estão assistindo a gente olharem para você, né, verem o seu currículo, podem pensar em vários estereótipos, né? Então a nossa primeira pergunta é: quem é Fernando Morini? Como que você gostaria que as pessoas te enxergassem? É complicado, mas assim, na realidade, a gente, dentro do audiovisual, né, enfim, a gente não costuma, lógico, tem essa questão de ego, mas a gente não costuma trazer essa coisa, eu sou o diretor de cena, eu sou... A gente tem isso dentro do set, na realidade, para a gente poder situar quem é quem e as suas, né, responsabilidades, né? Mas eu sou uma pessoa super acessível, né? Você vê pelos meus alunos, enfim, no Instagram, todo mundo que chega para conversar. Sinceramente, assim, tipo, das pessoas que eu conheço do audiovisual aqui de Santos, né, e algumas pessoas de São Paulo também, são pessoas super acessíveis, né? Então, essa coisa de rótulo, assim, pra gente, né, não funciona muito. Porque a gente trabalha por trás das câmeras, a gente está acostumado com esse de ver ator, de ver atriz, de ver algumas pessoas, a gente não se ilude muito com isso, não. É mais tranquilo. Bom, isso aí. Eu acho que depois dessa pergunta é legal a gente, por mais que a gente entenda já mais ou menos, né, Maninho, pra galera de casa, o que é audiovisual? Acho que a gente começa por aí, né? Qual que é a definição de audiovisual? Tá. Produção audiovisual, né, o que a gente tem, assim, é toda aquela... ele engloba, basicamente hoje, assim, 3 vertentes, né? Você tem produção audiovisual cinematográfica, que é o cinema, né, que seria o top, né? Em alguns polos também, né? Em polo dos Estados Unidos, né? Top. A gente fala top porque, assim, onde está a maior parte de dinheiro, né? Onde lançam tecnologias, onde lançam, né? Por exemplo, você vê Matrix, né? Bullet Time, aquela câmera. Tem que ter dinheiro para fazer essas coisas. Né? Até estava conversando isso com os alunos de sala de aula. Hoje você tem aí o Avatar 2 saindo, né? Você tem um monte de tecnologia aí sendo... Então sai primeiro lá. Aí depois, ao meu modo de ver, a gente tem a publicidade.
né? Porque a publicidade ela absorve muito do que o cinema e coloca, né, em prática, e também rola muita grana por trás da publicidade. A gente tem vários níveis de publicidade, né? Você tem as publicidades com pegada cinematográfica mesmo, que são as grandes marcas, né, os grandes produtos, enfim, que anunciam. E aí você também tem aí a média publicidade e as publicidades baixas, né? Você tem as publicidades mais regionais, os clientes médios, enfim, né? E depois você tem aí um leque dos filmmakers, né? E aí também tem TV, enfim. Mas aí você tem um leque da galera que se intitula filmmaker, né? Que são os que fazem evento, casamento, pequenas peças, né? E hoje, né, com a internet, então você tem uma explosão aí de demanda para essa galera, né? Uhum. Ou seja, tá no nosso dia a dia, né? De alguma Isso. forma a gente consome o tempo todo audiovisual, né? Hoje vídeo é a ferramenta mais importante que a gente tem de comunicação da internet, né? Na época, eu lembro que eu estava fazendo um projeto pela Release para a Globo, né? E a gente, em reunião com o pessoal da Globo, do marketing da Globo de São Paulo, isso aí foi em 2012, acho que foi isso. 2012, 2014. Naquela época, eles já falavam que o conteúdo de vídeo na internet era praticamente 70%. Hoje, deve ter aumentado muito, né? E o vídeo retém, né? O vídeo ele passa muita informação em pouco tempo. Então, assim, e as pessoas gostam de consumir esse tipo de conteúdo. Então, o vídeo retém, né? Então, é uma ferramenta super forte hoje que a gente tem, né? E vai continuar sendo, né? Não vejo outra coisa a esperar. Incrível, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 3 áreas então hoje, né? Bora. E como que você chegou no audiovisual? Como que isso surgiu na sua vida? Boa. Eu estava focado para fazer medicina, né? Olha só! Outra... Estava focado para fazer medicina, passei em medicina, mas por uma série de razões desisti. Primeiro que não era a minha vocação. Agora muita gente tá com raiva dele. Ele passou em medicina e desistiu. Tipo, não quero não. Mas era muito caro. Eu passei só em particular, gente. Não passei federal. E era muito caro, era surreal. Então, assim, muito caro mesmo. A faculdade no particular é muito caro. E um professor meu de português tinha me falado de publicidade, né? Então eu falei assim, você tem um texto legal e tal, porque você não vai para a área de publicidade. E aí acabei indo para a área de publicidade, né? Eu tinha passado, prestei publicidade na Unisanta e na Católica. E aí eu optei pela Unisanta, porque ela tinha a TV, né, e tal, então, assim, pesquisando e tal, para mim parecia ser mais interessante ali a Unisanta. E aí no meio da faculdade, um professor, né, o Capellini, manda até um abraço para ele, o professor chegou e falou assim, tem uma produtora que está precisando de gente, né, para fazer produção. E eu já tinha trabalhado antes, né, na TV Costa Norte, lá de Bertioga, tinha feito algumas coisas e tal, mas mais para a área de televisão, jornalismo mesmo, né? E aí eu fui fazer uma entrevista nessa produtora, conheci a coordenadora de produção lá, que era a Joyce, foi tipo um anjo, assim, porque ela manjava muito de produção, manjava muito de audiovisual, era baita produtora na época, e eu tive a felicidade de ser escolhido, né? Então, logo que eu entrei, eu já tive uma baita professora ali que me mostrou o que era o mundo do audiovisual e eu fiquei totalmente encantado, né? Porque a Release trabalhava com produções grandes, né? Então, faziam vídeos grandes, tinha muito equipamento. Na época, o equipamento era caríssimo. Né? Então, você tinha uma câmera, sei lá, uma Betacam, na época custava, sei lá, $200 mil, $150 mil. Era tudo em dólar, né? E aí eles tinham 3 Betacam, né? Eles tinham uma ilha lá fantástica. Eles tinham, bem equipados. Nossa, assim, de questão de... Comparado até São Paulo, eles tinham mais equipamento que muita produtora em São Paulo. Isso foi muito legal para mim. Porque eu já entrei podendo ver, né, e tocar em equipamentos que, muitas pessoas não tinham acesso. Na realidade, o audiovisual era muito fechado, né? Era muito caro. Você ter uma produtora era muito caro. Então você tinha uma ilha de edição lá, ele tinha uma ilha de edição, na época ele tinha uma ilha de edição de tratamento de imagem, Silicon Graphics, que para quem não sabe, o Silicon é uma estação de tratamento de imagem. E é até engraçado, porque se você pega o primeiro Jurassic Park, tem uma parte que o Velociraptor está passando ali pelas máquinas, né, do laboratório lá, e o logo do Silicon aparece no rosto dele, porque tratou o filme do Jurassic Park, então foi uma homenagem que eles fizeram lá. Então você tem ali o logo do Silicon Graphics.
E tinha uma ilha beta, né? Que era eu não vou lembrar o nome. Liquid Silver. Era Liquid Silver. Que era uma ilha própria para editar formato Betacam, que era o formato que a gente estava acostumado de televisão, né? Que a gente via em TV, formato que a TV Tribuna usava, né? As câmeras que a TV Tribuna usava, enfim, que a Globo usava e tal. Que era ainda aquele formato de fita, né? Aí foi evoluindo para chegar no formato digital. Mas até então, eu entrei lá na release, cara, e um mundo assim de produção se abriu ali. E foi bem legal porque eu tive um monte de experiências e lá dentro mesmo eu pude começar a saltar de área, né? Eu entrei como assistente de produção, aí virei produtor, aí depois virei coordenador de produção, aí fui para edição, né? Aí fui morar um tempo fora, porque eu fiz em 2004 a campanha da Thelma, foi bem conturbada, teve muita coisa, rolou muita coisa, mas também foi uma campanha muito legal, porque tinha muita gente boa trabalhando nela. Até conheci um baita de um diretor que é o Hernani Nunes, pesquisar hoje ele é diretor de cinema, tá fazendo até um filme para Netflix aí, baita diretor também, um baita exemplo. Também conheci outro baita diretor lá dentro, também o Fausto, que prestava serviço, Fausto Nossetti. E o próprio Silvio também, né? Era referência lá no mercado, enfim. E aí eu cresci com um monte de gente boa, né? Uma galera tipo top do mercado audiovisual de Santos e tendo toda essa galera de referência, né? E aí sempre querendo crescer dentro do audiovisual, né? E aí pouquinho a pouquinho fui. Aí quando encerrei esse ciclo lá na release, que eu falei para você, eu precisava de estudo para evoluir, eu sentia que eu precisava aprender alguma coisa a mais, foi quando, em 2004, né, eu saí da campanha da Thelma e falei assim, cara, preciso estudar, queria estudar cinema, queria estudar a direção, né, que era o que eu queria, né, a direção de cena, e eu falei, vou para fora, vou morar, tenho essa oportunidade, meu pai é espanhol, tem dupla cidadania, então eu tenho essa facilidade, aí pesquisei uns cursos lá fora, vi esse mais acessível, porque também era tudo muito caro na minha época. Então eu vi que se eu conseguisse arranjar emprego lá, trabalhando lá, eu ia conseguir pagar o curso. Então foi essa a ideia. Eu fui pra lá, arranjei subempregos, né? Que a gente vai morar fora, você morou, sabe como é que é. A gente trabalha de tudo, né? E aí consegui juntar uma grana e fui pagar o curso. E aí quando eu fechei o curso, foi mais ou menos, já estava no período de 1 ano, e aí voltei pra cá. E aí comecei a trabalhar com direção. Já com conhecimento, porque eu tinha muito conhecimento no mercado audiovisual, aí voltei, falei com a release, o Silvio me deu oportunidade, aí comecei a abrir para as outras produtoras, porque os trabalhos foram se destacando, o pessoal foi gostando, foi chamando a atenção. O legal do audiovisual é o que eu falo para os meus alunos, a gente não consegue mentir currículo, né? Isso não rola. Tipo, não adianta você falar, falo inglês mediano, intermediário, né? A galera coloca no currículo, Word, mexo intermediário, isso não funciona no audiovisual. Você não mente o currículo, é teu rio, é o que você faz. Então, é isso, então faça. Entendeu? Isso que é legal no audiovisual. Então, assim, você não tem muito como você mentir, você mostra o teu portfólio. O nosso portfólio é o nosso rio, né? É o que a gente produziu. Seja a produção, seja a direção de fotografia, seja a direção de cena, enfim, né? Aí você apresenta o teu portfólio. E aí você já tem que você tem que fazer aquilo que você apresentar. Você faz isso, então faz. Isso que é. E aí os seus trabalhos começam a se destacar, você começa a ganhar prêmios, você começa a fazer isso, ser visto. Ganhar uma notoriedade. Ganhar notoriedade. E as outras produtoras últimas, você começa a abrir um leque, né, de produtoras. Porque também rola muito aquela coisa do audiovisual. Quando o cara é bom, né, a galera começa a falar, olha, esse cara é legal, trabalhei com ele, chama ele e tal, vai indicando. Então tem muita indicação, né, porque o pessoal precisa de gente boa para trabalhar no mercado. E aí a coisa vai crescendo, né. O audiovisual te escolheu, então, né, de certa forma. Foi uma coisa assim, quando eu falo bichinho, quando pica, né, o lado negro da força, te atrai, então você não tem jeito, você vai. O audiovisual é assim, se o bichinho pica, não tem jeito, cara. Eu tenho vários alunos que hoje, graças a Deus, estão super bem no audiovisual, a gente conseguiu atrair e tal, porque eu mostro para eles que é uma possibilidade de ganhar bem, né, o audiovisual, ele paga muito bem, né, ele te consome muito, isso é fato. Mas ele te dá 2 tipos de remuneração. Uma remuneração monetária e aquilo que você faz. Você vê aquilo que você faz, né? Que também é o reconhecimento. Isso é muito legal. Então, quando eu falo para meus alunos, investe, pensa nisso. Se você entrou em publicidade, não sabe... Porque todo mundo entra em publicidade querendo ser diretor de criação. Aí chega, vê que
Não é bem assim, né? O cargo de diretor de criação não é bem assim. Tem muita coisa burocrática dentro, né? Então aí a galera começa a ficar perdida. Putz, aí eu vou pra onde? Eu vou pra mídia, social media, vou pra atendimento, vou ser redator, vou ser isso, aquilo. Eu ia falar, tem o audiovisual. Pra quem faz publicidade, jornalismo e tal, é uma janela. E dentro do audiovisual abre um leque de profissões ali que você pode estar atuando e você pode estar indo super bem, né? Você vai ganhar bem. Se você for se destacando, se você for um profissional que você sempre almeja, está evoluindo, crescendo, putz. O audiovisual gera bastante emprego, né, Fernando? Pra caramba. De vários setores, de várias... Ó, vou te dar um exemplo. Um assistente de câmera, né? O que ele precisa ter? Conhecimento técnico. Só. Ele não precisa ter curso superior, não precisa ter nada. A diária dele hoje está entre 250 e 450 reais. Quem que ganha 250, 400 reais por dia? É o que eu preciso mesmo. Isso você pega assistente de câmera, né? Aí você pega aí direção de fotografia, o cara vai ganhar um cachê de R$1.000 a R$2.500 por dia. Né? E aí vai. Você disse no começo que você até estava trabalhando e veio direto. Estava gravando. Você disse que o audiovisual não para. Não para. Esse seria um contra do audiovisual? Sim. Qual os prós e os contras do audiovisual? O problema é o seguinte, o audiovisual, quando você começa a criar seu nome, você cai no mercado, você vê que a possibilidade de trabalhar freelancer é a melhor opção. Por quê? Primeiro, pelos projetos. Você não fica preso a uma produtora, porque às vezes a produtora ela tem uma vertente, né? Tem uma produtora que tem uma produtora que eu trabalho lá em São Paulo, que a pegada deles é mais carro, eles fazem muito carro, entendeu? Tudo carro, né? E você fica preso nisso, né? Então se você está fixo naquela produtora, você fica fixo em fazer carro, é uma linguagem específica. Quando você está freelancer, você trabalha para várias produtoras. Então aquela eu faço carro, aquela eu faço mais institucional, essa eu faço mais publicidade. Aquela eu faço mais vídeo de moda. E aí você faz de tudo, é muito louco. É o que eu falo, já gravei desde lixão, né, de cidade a presidente da república. Né? Então você vai do lixo ao luxo. Né? Enfim, já gravei desde, sei lá, navio, né, porto, muito louco, prático. A gente gravou um navio na praticagem lá no Pará, correndo naquele rio lá que parece um mar. Já foram? Já tiveram lá? Muito louco. O rio parece um mar. E é louco quando divide, né? Você vê pela cor. Forma uma linha, assim. Então você vê muita coisa louca, né, cara? E a galera que trabalha com audiovisual, principalmente os alunos colocaram, eles falam, meu, é muito louco. Como você vai de um lugar pro outro, e você conhece, você vê, e você fala. Só que a contrapartida é que você não tem vida. Você não tem férias, é direto. Porque você cai nessa coisa de freelancer, você fica com medo. De, vou tirar 15 dias, não tirar 20 dias. Acho que faz 8 anos que eu não tiro. Eu ia perguntar isso. Quando foi a última vez que você tirou umas férias? Eu acho que faz mais de 8 anos. Foi para fazer a pós-graduação, a especialização em Foi para estudar. Foi quase isso daí. E você não consegue. Você tem um monte de coisa para curtir, eu não consigo. Às vezes você fica preso, né? Não tem fim de semana, feriado, nada. Não tem nada. Os amigos falam, caraca, tu não para de trabalhar. Porque a gente gosta, né? E cada projeto que a gente pega, puta, vou reconhecer. Nossa, mó legal, cara. E, né, antes da pandemia, eu tava com um projeto muito legal. A gente ia gravar um programa no Japão, né? Não sei se pode falar, mas enfim, já não aconteceu mais. Era com o Zico e com o Pepe. Ia gravar um programa com eles, tava tudo certo. Acho que era pra Band, era uma coisa assim, um projeto aqui. E, meu, louco, né? E aí, tipo, você vai pro Japão pra gravar um projeto, tipo, um programa e tal, ia ficar lá o tempo durante a Copa ou Olimpíada? Acho que foi a Olimpíada ou Copa? Foi agora na pandemia, foi? Foi a Copa, não foi? Olimpíada. Então era pra Olimpíadas. Era pras Olimpíadas. Então, cara, e aí você fala, pô, tava tudo certo. Veio a pandemia, acabou, congelou o projeto, aí morreu e tal, aí não rolou. Mas, putz, né? E fora isso, outras coisas rolaram. Então, já fiz desde programas de televisão, Rede Nacional, a gente fez pra Rede TV um programa de moda, publicidade mesmo, né? Pô, esses dias também eu tava gravando com uma produtora da Índia, olha que louco, né? A gente tava gravando pra Dell, o cliente era XP Investimentos, a gente tava gravando pra Dell um case de sucesso, uma produtora da Índia, terceirizada, uma produtora da Inglaterra. E a menina que estava lá era uma menina da Dell, que estava acompanhando, que era cliente, né? Era uma menina de Washington. Então, putz, assim, muito louco. Ou seja, around the world. É isso. Olha, deve ser meu inglês todo aqui agora. Mas o audiovisual é muito isso, cara. É que eu falo nos alunos. Tipo, a galera... Eu tenho até uma aluna minha que ela
ela se formou, fez um curso de edição, e ela estava mandando currículo, e ela não estava conseguindo emprego. Eu falei, Raquel, tu já mandou pra gringa? Manda pra gringa, cara. Hoje em dia tá dando trabalho remotamente. Ela mandou 3 pra gringa, um contrato ela. Ela trabalha editando com uma produtora nos Estados Unidos, ganha em dólar, e trabalha aqui em Praia Grande, em casa, editando vídeo de youtuber americano. E ela recebe em dólar. Então, você vai uma profissão que, ela, né, no mundo inteiro. Você aprende a fazer audiovisual, você consegue trabalhar no mundo inteiro. É muito louco. Tem algum projeto em específico que te marcou mais? Cara, todos. Eu sempre fazem essa pergunta. Teve um agora que foi muito legal, que eu fiz uma websérie pro Instagram só com influenciador digital. Então era muito louco. A gente estava numa casa lá na Vila Madalena, e quando a galera chegava lá na casa, a gente tinha praticamente ali 15, 20 milhões de pessoas, de seguidores, né? Porque você juntava aquela galera, dava 15, 20 milhões, era muito louco. Era surreal. E eram crianças, né? Meninos e tal. Fiz amizade com todos eles. Hoje, até hoje converso com eles no Insta, eles me mandam mensagem, perguntam e tal. E foi muito legal, porque foi uma websérie, uma sitcom, uma situação de comédia, né? Foi com o Ed Coelho, que ele fez o pai do... Fez aquela novela Carinha de Anjo. Ele era o pai do menino que era o Cirilo. Eu não sei o nome, eu sou terrível, entendeu? Pra isso. O Jean Paulo, isso. Ele era o pai do Jean Paulo na novela. Baita ator e também hoje tá um baita diretor, super amigo e tal. Ele me convidou para esse projeto. Na época foi pela Mind, né? E aí, também foi muito legal, porque foi conteúdo, né? E aí misturou essa galera com atores mesmo. O Ed trouxe atores, né? Pra estar interpretando e tal. E, foi... Durante o mês de julho quase todo ali, a gente clausurado fazendo, um capítulo por dia, às vezes 2 capítulos por dia, coitado, molecada ralando, porque eles estavam acostumados com o ritmo de gravação de conteúdo pra internet, quando eles viram, né? Mas, todos eles, assim, super profissionais, encararam o projeto, eu fiquei super orgulhoso deles. Teve choro, teve riso, teve tudo, Cria-se uma família, né? O legal do audiovisual é que a gente cria intimidade em pouquíssimo tempo. Então criou uma família lá. Então a gente tinha a galera da produção, né? A gente tinha ali diretor de fotografia, assistente, maquiadora, catering, tradutora, porque tinha uma influencer digital que ela tinha Down, né? E a Paty. E tinha uma tradutora lá que a gente também tinha essa coisa de expandir, né, para que outras pessoas consigam ver e tal, de acessibilidade, né, e aí tinha uma tradutora, falava alguns textos lá, ela falava em sinais também, então ensinava, era bem legal, bem inclusivo, né, e foi um projeto assim muito legal. Como que é o nome da websérie? Nossa, agora tu me pegou. Na minha cabeça gente, eu tô virado. Né? De ontem pra hoje não dormi. Depois manda pra gente, que a gente deixa linkado aqui na descrição, pra quem não assistiu ainda, não conhece, ainda deu um branco. Não assisti, poder ter uma noção de parte do seu trabalho também. Legal. Eu tenho 2 instas. Um eu posto algumas coisas de trabalho, né, e o outro é mais para os alunos, eu deixo mais para os alunos. Mas foi bem legal. Essa foi um trabalho assim, mas todos, cara, todos. Recentemente a gente gravou um comercial para o shopping litoral de Praia Grande também, que ficou bem bacana. Dia dos Namorados, uma galera matando bem legal, o resultado ficou bem bacana. Estou com um projeto também institucional da Suzano, que a gente está rodando o Brasil inteiro. Então, logo mais vou para Bahia gravar, né, as unidades da Suzano lá, e a gente gravou, e a Suzano tem uns projetos sociais muito legais, muito, muito legal. A gente foi para Imperatriz, nossa, eu só falo, né, vocês me interrompem, mas eu fui para Imperatriz no Maranhão lá, cara, gravar umas ONGs, e a gente conheceu umas mulheres, super fortes, que elas se auto-intitulam de quebradeiras, elas trabalham com coco, mas não o tipo de coco que a gente, né, esse, é um coquinho, cara, que elas pegam aquele coco... Duro. Não, mas elas fazem tudo, cara. É muito louco, porque da semente dentro do coco, elas fazem um pó que vira uma maionese... vira tipo uma mingau, né? E também para maquiagem. Maquiagem e mingau. O óleo faz um azeite. Uma outra coisa que faz... E a casca vira carvão. E é melhor que carvão. E lá eles não têm, né, acesso a gás. Então, vira tipo...
combustível para eles lá. E é muito louco, elas recolhem, elas ficam quebrando, cantando, então é muito forte. Você vê, assim, é muito forte. Aquela mulherada forte, meu, pegando, subindo para pegar esses, carregando. Você não tem noção, você arrepia. E elas começam a quebrar cantando, é surreal. Então, isso que é louco, né? A gente proporciona umas coisas que... Vê de tudo, né? Você não vê, se você não... Você jamais ia conhecer isso, entendeu? É muito louco. Por falar nisso, você está comentando de lugares diferentes, experiências diferentes. Conta um pouquinho pra gente do intercâmbio, né? Porque intercâmbio é algo que eu fiz por um mês, a gente estava comentando, né? Em Paris, para estudar francês. E foi um mesinho só, mas mudou minha vida. E seria muito bom se mais pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de experiência, né? Então, é o que eu falo pros meus alunos. Eu falo, meu, se joga. Para com essa coisa de namorado, de namorada. Ai, que bom. O conselho dos mais velhos agora. Disso, daquilo. Fala, vida, gente, pelo amor de Deus. Você primeiro foca no teu profissional, depois você vai. Se o namorado te ama, ele espera. Se a namorada te ama, ele espera. Eu concordo. Vai, se joga, faça, porque é o que você falou, o crescimento, não pelo curso, porque o curso é muito valorizado aqui, a troca é muito legal, porque você cria um networking com pessoas do mundo inteiro, e hoje eu falo, tipo, ainda tem um networking com a galera do curso, né, muita gente lá, a maioria, todos os espanhóis que fizeram o curso, acho que era o único que era gringo, mas, tipo, tenho eles no LinkedIn, no Face, e a galera espalhou mesmo, alguns com audiovisual, outros dentro de TV, né, específico, mais na parte mais burocrática. E te dá, cara, aquela coisa de... que eu falo... Pode falar palavrão aqui? Não. Então, assim, eu falo assim, você não sabe o quanto você é foda se você não se colocar numa situação, entendeu? Então eu falo para os alunos, você não sabe o quanto você é foda, o quanto você tem uma capacidade de sobrevivência, de se virar, se você não se propor, entendeu? E você saindo, indo lá pra gringa, indo pra fora, isso acontece, né? Isso acontece, não tem jeito. Mas a gente passa uns perrengues lá fora que não tem. E aí você fala, cara, o que eu vou fazer pra sair disso? Então, puta, lá fora eu trabalhei desde pedreiro, né? Descarregando caminhão de bebida, limpando vitrine, limpando bueiro. Nossa, enfim, isso aí foi trash. Mas era isso mesmo, cara. E você faz, você encara, você fala, não tem essa. E te dá uma humildade, te dá uma sobriedade, entendeu? De que, tipo, tudo bem, é isso, preciso fazer e vai isso de alguma forma, se você, sabe, tiver um pouquinho de sagacidade, você vai, de alguma forma absorve isso. Por exemplo, trabalhar na obra para mim foi um dos melhores empregos que eu tive na minha vida. Você não tinha estresse, cara. O cara falava, faz isso, você faz sem pensar. Aí você trabalha com físico, então você tá super saudável, você não fica doente, né, cara? Então, e não tem estresse. Hoje em dia, cara, esse tipo de, né, o que a gente faz, o que a gente vive, diferente a gente tá sempre sobrecarregado de estresse, né, cara? Então, isso que é o pior, acho que é o mal do século, né? É um mal mesmo. É uma, eu fico angustiado, porque eu vejo assim, eu acompanho muitos meus alunos no Instagram, e eu vejo os reels, né, os stories, né, que eles postam. Eu sou meio ruim dessas coisas. E eu vejo quanto eles ficam falando, quanto eles estão sobrecarregados, quanto eles estão estressados, e eles mal caíram no mercado de trabalho. E já vem aquela carga pesada, estresse, caramba e tal. E ir pra fora é até bom pra isso, né, porque ele te dá um break, né. Putz, me formei, tenho meu diploma, vou lá, vou fazer um curso de pós, vou trabalhar em algumas coisas, vou ver como é que o mundo funciona, porque a gente não tem... É muito maior do que o que a gente vive, né? E tal. E eu falo pra galera de comunicação, gente, nós somos o quê? Contadores de história. Todo mundo que trabalha em comunicação, a gente conta história, né? É diferente, né? Como é que a gente vai contar a história sem ter vivido uma história? Com certeza. Uhum. Eu acho que também te dá um senso, assim, né, de, como que nem você falou, você adquirir mais humildade e tudo, e te dá um senso de valorizar, né, porque a tua caminhada foi mais árdua, então o que tu conquistar lá, tu vai dar mais valor para aquilo, tem uma noção diferente, né? Sim, total. Do que você viveu lá e do que você aprende. Não, total. Eu, na minha aula, sempre começo minhas aulas falando, galera, eu não gosto de aluno. Não gosto, não quero aluno em sala de aula. Quem for aluno, ó, risca pra fora. Vocês são profissionais, eu vou encarar vocês como profissionais. Porque a gente já tá com o pé no mercado, entendeu? Então já vira a chavinha da cabeça e tal, e vamos... Né? Porque eu não tenho aquela coisa, professor, você acontece, tartaruga do gato, da mãe que morreu, comeu minha prova. Não, beleza, cara. Você acha que engana? Beleza, você tá se enganando, né, cara? Você não tá... E eu falo, vocês têm pouco tempo para ter uma troca muito forte, tentar absorver o máximo de conhecimento, porque cobra essa coisa de tipo que o mercado ensina é mó balela.
Isso aí, tipo, eu falo isso para os meus alunos, eu falei isso numa palestra que eu dei lá para a Unip, né? E eu sempre reforço isso. Aquele cara que vem e fala assim, não, porque a faculdade não ensina nada, o mercado ensina tudo, é aquele mau profissional. Você vai perguntar para ele o que é briefing, o cara até hoje não sabe. Né? Você vai perguntar para ele qual a importância de paleta de cor, de direção de arte, você vai perguntar de composição, o cara não sabe. O cara faz, não sabe. Ele não sabe defender a criação dele. Isso que é o pior. É o que a gente mais tem hoje no mercado. É cara que faz, cria e não sabe defender. Tem um talento, intuitivamente sabe fazer, mas não dá nome pro que faz. Cara, e acho que às vezes não é nem talento. O cara foi lá, abriu uma empresa... Caiu ali, faz, nunca trabalhou pra ninguém, entendeu? Não existe isso, gente. A gente precisa sempre tem que estar estudando. A gente tem que estar estudando sempre, né? Porque a gente trabalha com dinheiro de outras pessoas. Então você tem que sempre estar empregando técnica, conhecimento. A audiovisual você precisa de muita técnica, você precisa de muito conhecimento, né? Você está lidando com... É o que eu falo para meus alunos, aqui no audiovisual a gente vai parar a maior fatia do bolo dentro de uma campanha de marketing. Né? Às vezes você pega a fatia mais cara ali. Né? Não é site, não é banner, não é campanha, é o vídeo. Né? E ali você tem que entregar todo o conhecimento para que aquilo gere resultado para o seu cliente. Não tem como. Você tá entendendo? Tanto que as premiações são grandes, né? Você tem... Então eu acho isso. Acho que o aluno dentro da faculdade tem que aprender o máximo possível. Se possível, vai para fora, porque a experiência é válida, é muito legal. Você vai fazer um autoconhecimento, você vai se descobrir, você vai descobrir uma força que às vezes você acha que você não tem, que você tem, que você fala pra caralho, entendeu? E você vai conhecer muita gente, que também isso é muito foda, isso é muito legal, né? Eu conheci cara tipo do Egito, que louco isso, velho. Chinês, Sul-América todinha na obra, que eu conheci de sul-americano lá, tá escrito, conheci marroquino, putz, e essa troca de informação, eu fui pra Marrocos com a galera, entendeu? Isso é muito legal. É uma outra experiência, é uma outra vivência, mas você tem que se jogar. Ninguém tira de você isso. Nada. E no final, o que você carrega no carro, né? Bem, não é nada disso. É experiência. E vale muito. Vale muito, assim, tipo, você se propor aí. Mesmo que não vá com um curso fechado, mesmo que você vá lá para se virar, que foi o meu caso, entendeu? Eu tinha estudado e tal, mas não tinha grana, não tinha nada. Eu falava, vou lá, me viro e faço. Você faz. Acontece. Acredita que vai. No meu caso, eu acho que eu tinha 21 para 22 anos, e eu sempre tive o sonho de falar francês fluente, né? E eu sou servidora pública, eu comecei a trabalhar na prefeitura com 20 anos. Aí eu falei, cara, agora vai. Porque a minha família não tinha grana pra isso, agora eu vou conseguir. Aí eu fui juntando o salário ali. As minhas primeiras férias, eu fiz o intercâmbio, né? Juntei antes e fiquei pagando um tempo depois também, né? Apesar de ser só um mês. E eu fiz um curso de francês com o professor Kenny, aqui de Santos, né? Que dava aula na Unisanta. Incrível, né? Ele dava aula praticamente de graça pra gente. Era R$30 a mensalidade na época. Um professor maravilhoso. Um abraço pro professor Kenny. Quem sabe ele vem um dia aqui pro Bora, né? Fica o convite. A gente falar de aprendizado de idiomas, né? A gente ia adorar te receber. E, nossa, o que a gente aprende de autoconhecimento, de resiliência, né? Porque eu cresci ouvindo meus pais e aprendendo na escola. A França é o berço, né? Da cultura, história, tudo isso. E, de repente, você tá lá, com 20 e poucos anos, vendo... E também, né? Pô, francês não é um idioma que você escuta e você entende. Você tem que aprender a falar mesmo, né? Ninguém fala o teu idioma lá. Você tem que se virar. Tem que interagir, tem que se forçar às situações, né? Eu lembro de um dia que eu tinha esquecido como que perguntava onde era o banheiro. Nossa, foi um perrengue do caramba pra conseguir me virar e achar uma porcaria do banheiro. Foi complicado, né? Então, é uma experiência que, assim, muda a gente. Muda demais. E o repertório... Fora aquela coisa, né, de você pensar, no meu caso, eu fui juntando o dinheiro de pouquinho e falar, cara, eu consegui, né? Ver a satisfação. A gente tá falando de audiovisual, né? Corcunda de Notre Dame é um dos filmes da Disney que eu mais amo, porque assim, as músicas, é um filme incrível. Aí andar na margem do Rio Sena, chegar e ver Notre Dame, eu fiquei olhando para aquela cena e chorei. Pensei no meu pai, na minha irmã, na gente vendo o filme, eu e a minha irmã pequena, e de repente eu tava ali. Dá uma sensação de que é possível, né? Diz que se a gente acreditar, se a gente batalhar, correr atrás, a gente consegue, né? E o rolê pra gente é muito barato, porque é isso. A gente se encanta com coisas que... Exatamente. Porque nessa época que eu falo, vocês têm físico, vocês têm estômago, vocês têm fígado. Então, tipo, cerveja de miojo
Sobrevive, tá ligado? Um McDonald's ali. E lá é barato, né? McDonald's é luxo, cerveja de miojo. Você sobrevive, velho. Você leva muito bem, entendeu? Você não precisa ir. Meu, e o rolê é barato. Andar na rua, você Exato, já tá porque encantado. Você com tudo, tudo pra você. Caraca, velho. Olha aquele Fora Porsche. que acaba acontecendo os rolês baratos. Você fala, putz, Museu do Prado, pra turista, putz, 50 euros. Mas vai ter um dia que eles vão fazer de graça. Vamos lá, puta, você vai. Então o rolê acaba sendo barato pra gente. Né? Estando lá, morando lá, estando com as pessoas lá. Então, isso, puta, é uma baita experiência. Pô, é surreal. Tem coisas que você olha assim e você fala, pensa, caraca, tá. E os valores da vida, né? Que na minha sala eu tinha gente muito nova que o pai tava pagando pra estar lá e não ia na aula, não valorizava, não se esforçava. Eu ficava, gente, como é que a pessoa tá bolando aula em Paris pra aprender francês? Como que pode, tendo a oportunidade de fazer isso, né? E também via uma empresária, mãe solteira, da Holanda, que tava ralando pra caramba pra estar lá e ia dar um salto na vida dela, profissional, né? Então a gente aprende a dar um valor também pras coisas, né? Que rolê que os caras estão indo que não me chamaram pra faltar nessa aula, né? Tá aí. E lá rola muito isso, né? Mas é real, você dá outro valor. Mesma coisa, o curso. É que meu curso todo mundo, tipo, a galera que foram intensivão e tal, mas é isso mesmo. E aí você dá valor pra tudo, para as pequenas coisas lá, tudo. Até quando você vai trabalhar pra algumas coisas, né? Você fica naquele foco de querer aprender até sobre emprego. Véio. Eu tenho os diplomas de limpeza. Lá na gringa lá. Olha aí. Isso equivale e acrescenta, mas quando eu fiz para limpar a vitrine, eles fizeram fazer um monte de curso de limpeza. Tirei uns 5, 6 diplomas lá. Tem até hoje lá em casa agora. É tudo aprendizado. Tudo válido, cara. É muito louco. Só não consegui tirar a habilitação lá, eu tentei, mas... Aqui, eu tenho habilitação aqui, também não dirijo, então nem aqui tá rolando muito, quem dirá lá fora, né? Lá era bem osso tirar. Era mais de um ano, aí eu desisti, falei, não vou conseguir tirar. E você tocou em um assunto que é muito interessante a gente explorar, até em relação à websérie, né, dos jovens influencers, assim. Você chegou a comentar do equipamento, eu não lembro se a gente estava gravando ou não, acho que a gente não estava gravando ainda, né? Eu lembro, eu bebezinho, meus pais se esforçaram para ter umas imagens, eu tenho um vídeo, né, que era VHS, eu pequenininha aqui no Orquidário, aqui em Santos, na praia, e era muito inacessível isso, era muito difícil você ter vídeo, isso eu nasci em 92, né? E a gente vê uma evolução de equipamentos, isso é um ponto legal de conversar, mas também do acesso, né? Porque a internet revolucionou a coisa, eu imagino, né? Do meu olhar de leiga aqui, que mudou muito, né? O cenário. Sim. Abriu assim, o que é legal? Essa democratização que a gente fala, ela aconteceu há um tempo atrás, né? Com essas câmeras híbridas, né? A chegada delas. E baixo custo, né? E aí você também teve a questão... Porque é sempre assim, né? Para você precisa de... As duas principais, é onde você capta e onde você edita, né? Você precisa captar material e depois você precisa editar, porque não adianta nada você gravar e não editar. E você teve uma evolução tecnológica, e com essa evolução tecnológica você teve um barateamento de equipamentos e aí você teve um leque de equipamentos que saltaram para o mercado de trabalho. A que iniciou isso é a Canon, né? Com as câmeras híbridas que elas fotografavam e tiravam fotos. E aí você tinha um leque de câmeras ali com preços, né? Desde preços bem baratos, né? Você tinha, eu lembro, acho que a T1i, ela saiu a mil e poucos reais, então, tipo, por uma câmera, né? Ter câmeras, aí você, tipo, uma PD 150, acho que na época era o quê? 15 mil reais. Então você tem uma câmera de R$1.000, né? E aí você gastava um pouquinho mais, comprava lente, bateria, e você já começava a conseguir captar, né, os seus materiais, e aí você também começou a ter um leque de softwares de edição, né, de computadores que você conseguia montar para você conseguir editar, então você não precisava ter uma ilha de edição, você conseguia ali através de juntando peça e tal, você conseguia uma placa de vídeo e tal, encaixando naquele teu computador mesmo e tal, você já conseguia começar a editar, né. E aí começou a abrir um leque legal para uma galera muito bacana. E isso é muito legal, cara, porque hoje a gente vê o resultado disso. A gente vê um monte de diretor aí, né, que vem de uma linguagem street, de rua, de gueto, que se não fosse por isso, não teria condições. Essa galera não ia. É tipo artista mesmo, uma galera boa mesmo. Perder alguns talentos aí. Exato, ia assumir, não ia ter, velho. E histórias também, né? Porque o olhar daquela pessoa é único. Então, tipo, muita gente torceu o nariz porque
acaba acontecendo aquela coisa que eles chamam de prostituição do mercado. Uma galera que vem, que não sabe cobrar e acaba cobrando muito barato. Mas, cara, isso acontece em todo Qualquer mercado. profissão. Eventualmente ia acontecer com o audiovisual, isso era inevitável, entendeu? Não dava pra... É o que a galera da panelinha achou que ia ficar na panelinha só ganhando e cobrando caro. Tá certo que, assim, é ruim, porque essa galera podia cobrar melhor. Mas, alguém se propôs a ensinar eles? Alguém se propôs a dar, fala, pô, então vem cá, vamos, né? Não. Tipo, essa galera não vai me afetar. E aí começou a afetar e aí ficou reclamando. Não adianta. Tá entendendo? Então, enfim, o lado positivo. Cara, muita gente talentosa. Muito trampo talentoso. Muito. Você vê clipe aí, né? De uma galera surreal. Você vê, às vezes o cara. De uma qualidade, né? Cara, uma câmera, o cara com a câmera e uma lente na mão, o cara faz uns clipes aí que, diretor de cinema com boa infraestrutura não faz. E a pegada é olhar e a criação. Né? Olhar e a criação. O cara, manda, entendeu? Então, isso é muito legal de ver. Eu gosto de ver essa galera, eu sempre acompanho isso, galera. Então, se hoje você tem os filmmakers num nível assim, né, que pau a pau com publicidade, e é isso. E eu acho muito bacana. E os caras produzindo conteúdo, e o pessoal das grandes marcas começando a reconhecer e chamando eles para produzir conteúdo. Né? Então, você vê aí, o Rock in Rio é um exemplo disso. Um monte de filmmaker lá produzindo conteúdo para Volkswagen, para, sei lá, Coca-Cola. Itaú, exatamente. Uma galera boa, entendeu? E conteúdo legal. E com linguagem, entendeu? Com uma linguagem de acordo. Mais plural, mais diversa também, né? Exato, é isso. Muito mais... Mais acessível também. Não, muito mais plural, o que ela falou, é isso. Cara. Quando era elitizado, né, havia um acesso menor, a linguagem também era menos diversificada, né? Aquele padrão da mensagem que se queria que se passasse, né? Quando a gente democratiza, isso muda. Sim. Porque assim, existem uma N série de conteúdos, uma N série de meios, né, e fins, e lógico, existem conteúdos que você precisa ter uma agência, você precisa ter uma inteligência, você precisa ter uma estratégia, você precisa isso, entendeu? Não tem como. Você vai institucionalizar uma marca? Putz, não tem como chamar um filmmaker e vamos fazendo aí videozinhos sem uma estratégia e achar que tudo bem, que isso vai dar certo. Se der, sorte. Mas não vai dar. Né? Você precisa ter uma agência por trás, um estudo, ver se está dando certo, para você poder tirar essa marca daqui e colocar. Porque vai além da criação e da Exatamente, produção ali. Tem todo um exatamente, cenário por trás. Exatamente. Mas existe também, tipo, os tipos de produção que precisam. Né? Eu falo para os meus alunos, o legal, eu acho que a democratização do audiovisual, ele se dá não só para as pessoas do audiovisual, mas para as pessoas que precisam do audiovisual. Então, por exemplo, eu falo, às vezes meus alunos estão começando a produzir, principalmente a galera de tecnólogo. Pô, sabe aquela tiazinha da tua rua que vende brigadeiro? Então, ela jamais vai conseguir pagar para alguém fazer um vídeo para ela. Mas, de repente, se você fizer uma permuta e você está precisando fazer portfólio, vai lá, faz um videozinho para ela, troca por doce, não tem problema. É um início. É uma troca, porque ela vai ter um material bom, forte, que é vídeo, para ela poder trabalhar dentro dos canais dela, mesmo que humildes, no Instagram, mesmo que ela tenha feito. Exatamente. Mas vai dar resultado para ela e rola uma contrapartida, entendeu? De você, tipo, começar a criar portfólio, de você lidar, conversar com ela, ver o que ela precisa, tentar criar alguma ferramenta, né, de audiovisual que ela possa usar. Ainda ganha um docinho. E ainda adoça a vida. Olha lá, que show. Então eu acho que a democratização ela acontece assim, para vários leques, assim, não só para a galera dentro, isso foi nítido, você vê aí, você pega clipes aí principalmente de rapper, de funk, né, muito bem estruturados, muito bem feitos, e até conteúdos para a internet, né, de N leques aí, vertentes, né? Você tem muito hoje vídeo de moda, né? O pessoal fazendo muito vídeo de moda, com muito vídeo de food, comida, né? E tal, numa pegada muito louca, né? Enfim, e é muito legal ver isso. Assim. Só que agora, tá começando a voltar a ficar caro. Então, assim... Por que isso? Você acha? Eu acho que é por causa... Primeiro, pela situação que a gente vive, né? Acho que tudo tá caro, né? Aqui a nossa realidade não está uma realidade muito boa. Né? Não está uma realidade muito boa. A situação econômica não está das melhores. Uma série de situações aí, mas enfim, não está. E
você tem agora uns equipamentos atingindo talvez um nível de tecnologia, e quando eles vêm para cá, né, então uma câmera aqui, sei lá, para... Isso é complicado. Lá custa, sei lá, $2.500. Chega aqui 50 mil. Mas não chega aqui 50 mil porque você tem o cara da loja. E a coisa sobe, que nem carro. Né? Acho que talvez seja o melhor comparativo. Que nem carro. Carro aqui, você vai comprar um carro aqui, putz, ele custa $500 mil. Lá fora ele custa $50 mil. A gente depende muito da tecnologia externa ainda, né? A gente é uma N-série de... para audiovisual, a gente é totalmente dependente da tecnologia. Né? E agora a coisa está muito assim, tipo, cada ano lança uma tecnologia nova, uma câmera que é a Sony A7 III, já tem a A7 IV, e daqui vai ter a A7 V, e vai ter a A7 VI, e aí você fica preso nessa, porque toda hora eles vão, que nem celular, eles vão lançando alguma coisinha lá, e vale você estudar, porque tem coisas que vale a pena migrar, tem coisas que não vale a pena. Mas você tem um salto hoje você tem um salto de tecnologia, assim, não só na questão de captação de câmera, né, mas você tem um salto de tecnologia na questão de iluminação, porque a gente entrou numa fase de LED, iluminação a LED, e isso, putz, é ótimo, né, porque você consegue ligar um monte de luz que a gente precisava ligar num quadro, né, e era super complexo, hoje você consegue ligar tudo na tomada. Eles puxam nada de energia. E você também tem um salto na tecnologia de captação de áudio. Então você tem novos tipos de microfone, novos tipos de equipamentos que tipo, não precisam de phantom power, de bateria disso. Ela tem bateria dentro dela e dura bastante. E o mesmo lapela você tem 2 receptores, um receptor, 2 transmissores, 3 transmissores, você vê. Então você pluga na tua câmera e você consegue monitorar 3 pessoas ali, né? E a câmera recebendo esses 3 canais aí. Então, você tem um salto de tecnologia aí em todos as vertentes assim, do audiovisual. E vale também estudar, né? E é uma outra coisa que eu falo que você tem que estudar, porque você tem que entender qual LED é melhor, né? Qual LED tem a qualidade melhor para mim. Para a sua necessidade, né? Cada necessidade relação custo-benefício sempre. Uhum. É o que eu falo sempre, estudar a relação custo-benefício, porque apesar de a gente, como está muito voltado à tecnologia, a gente tem aquela coisa de consumir como se fosse tecnologia, mas você está consumindo uma ferramenta, que é para fazer você ganhar dinheiro. Então se essa ferramenta for muito cara, não vale. Por exemplo, eu fui mal exorçar um MacBook, 500 mil, $1 milhão. Como é que você vai reverter isso Meu Deus. em caixa de trabalho? Você vai ficar 5 anos e não vai, entendeu? Então não compra, lógico que não compra, porque você não vai reverter isso. Né? Mesmo que você tenha dinheiro para comprar, não compre. Porque você não vai conseguir reverter isso. Você vai ter um baita do computador, mas você não reverte, entendeu? Então você tem que sempre estar estudando, vendo, se adaptando. E a gente se adapta muito bem. O brasileiro se adapta muito bem. E tem um outro fator nessa questão da democratização, que aí, para quem não entendeu a brincadeira que eu fiz no início, o Luan foi, né, estudante aí, aluno do professor, por isso que eu falei que você ia ficar com orgulho, né, e quando eu tava discutindo a pauta com o Luan, né, a gente tava discutindo antes de começar, a gente comentou do mundo hoje que tem TikTok, Netflix. Eu vejo principalmente através da Netflix, né? Eu tava comentando com o Luan. Esses dias a gente viu um filme, eu vi um filme que foi gravado em Varsóvia e na Cracóvia. E eu nunca tinha... Eu tinha ouvido falar dessas cidades, né? Do país, mas não tinha ideia de como era a cultura lá. E aí você vê a cultura. Eu fiquei com uma inveja daquela menina que ela dava com o celular pendurado, assim, como se fosse uma bolsinha. E eu, gente, a gente fica com medo de ser assaltado aqui. Então lá deve ser um lugar extremamente seguro, né? A forma deles interagirem, o roteiro, os sentimentos, como são expressados. E é algo que eu nunca teria acesso se não fosse a Netflix, a internet, né, esse tipo de plataforma. E ao mesmo tempo a gente vê produções do Japão, de Israel, já vi, Coreia, né? Índia, e a gente vê Coreia também, bombando. comentei com o Luan, o filme do Leandro Hassum recentemente, que é Vizinhos, eu acho o nome, que a gente assistiu, e é um filme com uma pegada bem americana, assim, daquela disputa de vizinhos, de um que faz barulho, outro que quer silêncio, né, esse roteiro bem padrãozinho assim, mas com uma qualidade de locação, de câmera, e eu pensando, cara, estão vendo o nosso filme lá fora, né? Vão ter outros países vendo o nosso Leandro Hassum aí, vendo a nossa produção, vendo o samba, que tinha samba no filme, acontecendo. Então isso é incrível também, né? Isso, assim, antigamente para você ter acesso a esses filmes, você tinha que ir àqueles cinemas culturais, né? Que eu ainda acho que é válido você ir, né, frequentar, né? A gente tem lá na Paulista, tem um cinema cultural, vale a pena ir, é um baita de um passeio legal. Mas hoje você tem a internet, você tem
os filmes, né, que o próprio a Netflix, né, e os outros streams também, você tem o YouTube, né, e é muito louco, você pega uma galera que vai mesmo, se você vai procurar, você tem algum brasileiro que foi para essa cidade fazer um vídeo de turismo e te apresenta como é que é isso. Ele com um celular já produz conteúdo. Um GoProzinho, cara, e produz, e eu acho isso surreal, às vezes eu me perco, assim. Tem um cara que eu assistia, cara, esqueci o nome dele, eu sou péssimo para lembrar essas coisas. Mas ele era um caminhoneiro que mora nos Estados Unidos, cara, e ele grava o cotidiano dele tipo, cruzando os Estados Unidos. É muito louco, é muito legal, cara. Você fica acompanhando lá, então é muito legal. Então, em relação à cultura, que é o cinema, que é o que a gente tem de mais forte, né, para você mostrar, né, apresentar o teu país, né, enfim, a tua cultura, né, você tem o cinema e, cara, você tem cada filme extraordinário, a gente fica preso no filme americano, filme de bilheteria e tal, mas você pega cada filme, por exemplo, cinema argentino, que a galera não assiste, é um cinema incrível, né? Você pegar os filmes argentinos, Encontro Chinês, né? Enfim, é surreal. Aí você tem o cinema inglês, tem o cinema francês. Adoro cinema francês, muito e sensível. Cada um com a sua característica. Então vale a pena você dar uma zapiada. Até que nem você falou, coreano, agora invadiu. Que tá vindo com tudo aí. É uma febre. As minhas alunas são apaixonadas. Você vê lá, foi engraçado, a aluna postou assim, já desisti de namorar um coreano. Elas querem... Então é uma coisa muito louca, né? Hoje em dia o padrão de beleza tá na Coreia. É muito louco. O pessoal... É engraçado ver essa mudança, né? Essa quebra do padrão. É muito bacana. E com isso, eu acho que o mais legal da internet é que alguns vícios culturais negativos, eles vão se quebrando com essa nova geração, entendeu? Uhum. Preconceito, machismo, essas coisas, vai quebrando. Porque a galera vai entendendo como funciona outro lugar do mundo, fala, pode funcionar bem e não precisa ser desse jeito, então bora fazer. É muito legal isso. Conversando com um amigo meu de fora, você vê que essa nova cultura, a Espanha é um país extremamente machista, extremamente preconceituoso, racista. E você vê que nos polos, nas cidades, vai estar quebrando. Essa galera nova acabou, não existe isso. E é muito legal. E é isso, é a polarização. É você mostrar que o mundo ali é de outro jeito, funciona. Essa coisa de que tem que ser assim, não tem que ser assim. E falando um pouco de cinema, já que a gente entrou aí nesse ramo, como é que você vê o nosso cinema nacional? Você vê com bons olhos, vê com olhos de perspectiva? Porque existe muito, ou existiu, não sei, né? Mas preconceito? Preconceito, eu já ouvi muito. Preconceito com o nosso cinema. É sempre comédia, filme nacional, palavrão, não sei o que, tal. Ainda existe isso, tá melhorando, tá evoluindo, como que aconteceu? Porque a gente tem filmes premiadíssimos, inclusive com indicações aí. Nossa, o que acontece é o seguinte, agora a gente teve uma baixa na produção cinematográfica, né? Infelizmente mudou, o governo deu uma... Até por conta desse querido que tá... Deu uma segurada, né? Eu não sei, talvez vai dar essa retomada, mas a gente estava numa levada muito boa desde Cidade de Deus, né, que explodiu e tal, a gente vem numa crescente de produções, né, de temas que até então eram delicados e tal, e não, dá para fazer, dá para abordar, dá para ter esse olhar, dá para isso, daquilo, Padilha, Meirelles, enfim, uma galera aí que veio com coragem e mudou, e você tem um monte de produções aí que valem super a pena. Isso mudou tanto que mudou a forma como as TVs começaram a produzir conteúdo. Não sei se você percebeu, as novelas da Globo mudaram, foram para uma outra pegada. As séries mudaram, foram para uma outra pegada. Então, assim, cara, o cinema é o que eu falo, é topo. Né? E a galera consome, parece que não mais consome. A gente deveria consumir mais cinema nacional? Deveria consumir mais cinema nacional. A gente tem muita coisa boa, né? Infelizmente, o cinema nacional consegue esse alcance para que a galera saiba, veja, assista, vá na sala e tal. Às vezes você pega um filme nacional e lança tipo 2 dias, 1 dia de exibição, né, e divulgação quase nada. Então isso é complicado, né, porque é muito caro divulgar, né? Muito caro fazer. Então fazer cinema é muito caro. É o que eu falo, a galera que trabalha de cinema é uma galera que é extremamente talentosa, mas morre de fome. É muito caro. E você quase não colhe, né? Você tem filmes aí bons, excelentes. A bilheteria lá embaixo, não tem retorno. Aí tem que ir correndo pro streaming pra alguém comprar pra conseguir monetizar, entendeu?
Isso tem muito a ver com o nosso Não Vire as Costas, né, Kaique? É isso mesmo. Bora falar da nossa matéria? Sim. Rapidinho, só falando. A gente sabe que a gente tem um grande diretor aqui, né? O Poyar, né? Poyar que fez Dois Coelhos. E fez filme lá fora também. Fez filme lá fora. Então, e tá produzindo agora pra Globo. Ele tá fazendo aquela Ilha de Ferro. Então você pega, tipo, se você perguntar quem assistiu Dois Coelhos, putz, pouquíssimas pessoas assistiram. Não teve tanta divulgação, mas você assiste o filme é sensacional. Eu ouvi falar, ainda não assisti, mas eu ouvi falar. Chama Dois Coelhos, assiste. Santista, cara. Santista. Produtor aqui, nasceu aqui. Que tinha a produtora dele que chamava Black Maria. Cresceu demais, foi pra São Paulo. Cara extremamente talentoso. Motion, que você falou brincando de esposa. Esse cara domina essa questão de computação gráfica e tal. Você vai ver que em Dois Coelhos é surreal. A história é surreal. Então, como ele imprime, né? Como ele trabalha essa questão de computação gráfica, e captação e tal. Enfim, é bem legal, vale a pena assistir. Show. Agora eu vou dar a notícia aqui do Não Vire as Costas, que tem muito a ver também com o que a gente está falando aqui, né? Que é da Folha UOL. É uma manchete que diz assim: governo de Jair Bolsonaro põe Ancine em xeque ao propor corte de gastos. Ah, que novidade, né? Proposta de extinguir a Codecine, uma arrecadação que fomenta o investimento no mercado audiovisual, que alimenta o fundo setorial do audiovisual, é visto como uma catástrofe pelo setor. A sua não arrecadação põe em xeque o cinema brasileiro. Mais uma vez, né? Aquele que não pode ser nomeado tá aí dando um cheque, né? Indo contra a arte, indo contra a Ancine, contra o cinema. Como é que você avalia isso, Fernando? Cara, não tem como avaliar isso positivamente. Essa tragédia, esse crime, né? Exatamente, não tem como, né, cara? Você acabar com cultura, né? Gente, O que dizer? Você tem que fica indignado. Eu não entendo como pessoas veem isso e acham que é normal, entendeu? Engole essa questão aí da Lei Rouanet e tal, da forma como ela é colocada. Gente, dentro de todo tipo de área, existe as pessoas boas, existem as pessoas ruins. Existe quem quer levar vantagem, existe quem não quer levar vantagem. Se você pegar o Bolsa Família, dentro do Bolsa tem gente que quer levar vantagem, tem gente que não precisa e quer. Enfim. E não dá para criticar, né, esse tipo de... Aí cortar isso, né, cortar uma forma de cultura, de transmitir educação, de um monte de coisa. Enfim, é uma discussão que às vezes é melhor a gente nem entrar, né? Porque você vai se desgastar porque tem tanto comentário absurdo. Assim, é importante pra gente evitar que aconteça esse tipo de desmonte, né? E a gente tem umas informações aqui. Em uma live em 2019, o presidente afirmou que ia buscar a extinção da Ancine. E ele disse o seguinte: não tem nada que o poder público tenha que se meter em fazer filmes. Essa foi a fala, né? E a gente tem aqui uma outra informação sobre o filme Marighella, que foi dirigido por Wagner Moura, finalizado em 2019. Tinha sua data de estreia marcada para o mesmo ano, porém teve sua estreia inviabilizada pela Ancine e depois adiada novamente devido à pandemia do coronavírus. E em entrevista, o diretor do filme disse: nós marcamos uma data de lançamento e a Ancine inviabilizou a estreia do filme mesmo. Eu não tenho nenhum problema em dizer o que aconteceu foi censura, justamente numa época em que Bolsonaro falava em filtragem. Então, quando a gente tira o incentivo à cultura, a gente estava falando aqui o tempo todo, né? Do intercâmbio, de estudar, da experiência. A gente está matando uma nação ali, até uma geração, que está deixando de ter um acesso. Não, né? Hoje a gente tem os Estados Unidos como potência por causa do quê? Como que não é dever do Estado pensar nisso, né? Cara de filme, gente. Hoje você tem ainda, e você ainda acredita que os Estados Unidos é uma potência, mesmo quebrado, mesmo falido, por causa de quê? É a imagem que ele passa. Mas é filme, através de filme, cinema. Através do cinema. E a gente cresce com aquela coisa, eu mesmo. Eu queria tanto uma escola com um armário, com não sei o que, e tal. A gente consome muito isso e a gente valoriza muito isso. E mal sabe que eles não têm a saúde gratuita, que as pessoas morrem esperando atendimento. E no nosso país a gente tem o SUS que deveria ser valorizado, né? Eu acho que assim, são coisas que a gente tem que rever. Vale ter essas informações para poder formar uma forma consciente de votar.
não querendo fazer apologia para votar em X ou Y ou B, mas entender como funciona, entender o que é um mercado, entender o que está querendo se extinguir, por que está querendo se extinguir, entendeu? As vantagens que se traz ou não para o país. Não ficar pegando respostinha de WhatsApp, respostinha de Facebook, não se informar por título, né? Tentar formar uma ideia, lembrando, né, que publicidade, qual é a pior coisa que a gente faz para uma pessoa? A publicidade faz. É colocar uma ideia na cabeça dela. Porque a ideia parte do princípio que você concebeu. E ninguém tira isso de você. E as pessoas não entendem que o que elas têm hoje de concepção de político X ou político A é marketing político. Então cuidado, porque às vezes o que você acha de tal político não é o que você acha, é o que colocaram na tua cabeça, entendeu? Através do marketing político. Exatamente. Então você foi influenciado. Então cuidado, quando você começa a se policiar, quando você está dando respostinhas que você leu de título, mas que você está só naquela resposta, porque você não consegue ir além daquilo, porque você não entende. Você só falou aquele título. É tudo raso. Reproduzivo, Exato. né? Então, toma cuidado com isso, porque na realidade é aquela plantinha, aquela ideiazinha do mal, do marketing político na tua cabeça e você está sendo influenciado. A Gabriela Prioli, ela produz bastante conteúdo sobre esse assunto, né, de educação política, e eu gosto muito de uma fala dela que é assim, de pouco adianta eu perguntar pro Kaique, você é de esquerda, você é de direita, você é conservador, você é progressista? Eu preciso perguntar sobre pautas para ele. O que você pensa sobre a educação? Né? O que você faria em relação à saúde do país? A partir da resposta dele eu vou entender o posicionamento, porque falar uma posição é fácil, né? Agora exercitar isso. Você vai entender também que nem é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão do que ele acha que é certo, que é errado, do que a gente quer. Não existe um político 100% disso, de fato. Já fiz muita campanha política, vou falar, não briguem por política, não briguem por política. Não é time de futebol, né? Porque Exato, não tem briguem. Consenso, a gente tem. O Santos é o melhor time do mundo, isso ninguém muda. Depois do Corinthians. Agora sobre política já não pode ser assim. O que eu falo, assim hoje, as pessoas perguntam, mas por que, cara, para quem você acha que economicamente hoje seria melhor para você? Eu dou essa resposta porque se a pessoa pesquisar, né, ela vai chegar no político que economicamente é melhor para ela. E a gente faz parte. O Brasil tem muita essa coisa de projeção, né? Acha que a gente está num patamar e a gente não está. Então tem que se inteirar onde você está ali, se enquadrar onde você está ali e tentar fazer um voto mais consciente possível para que você fique confortável ali, né? E o que você consiga prosperar. Né? Enfim, eu acho que hoje a primeira coisa que você deve pensar é economicamente. Né? Como é que, se ela já pensar só nela, ela já vai estar fazendo um bem coletivo. Se ela entender a qual classe social ela pertence, se ela fizer um voto egoísta, pensando economicamente, ela já vai fazer um bem social, porque a maioria está... É verdade, a maioria está numa situação complicada hoje em dia, né? E a gente vai chegando no finalzinho do nosso programa, porque já está dando tempo, né? E eu tenho muitas coisas a mais que eu gostaria de perguntar, várias informações que estão aqui na pauta, mas eu tenho certeza que o nosso bate-bola também vai render bastante, né, Kaique? Vamos lá, Fernando, agora um bate-bola. Tudo isso, né? Fernando, pelo amor de Deus, hein, cara. Vamos com calma. Fernando, uma paixão. Audiovisual. Audiovisual. Eu não sou bom nisso, cara. Eu não sou bom nisso. Cara, putz. Hoje, eu acho que vai a questão além da paixão. Não sei se eu consigo definir uma palavra, desculpa, mas além da paixão, porque hoje eu educo audiovisual, eu transmito audiovisual, então isso também é muito legal. Você transmitir uma coisa que você é apaixonado. Então, eu acho que é... Não sei se eu me expliquei direito. Explicou sim. Um sucesso. Sucesso, cara, eu acho que não tá nessa coisa de trabalho. É quando você olha para a sua situação e você fala, legal, tá ok, tô feliz, tô bem, entendeu? Acho que isso é sucesso. Cultura. Necessário. E arte. Necessário também. Agora imagina que o mundo parou para te ouvir, Fernando. Qual a mensagem que você gostaria de passar para o mundo? Mais amor, por favor. Eu acho que na pandemia a gente não entendeu isso. E eu acho que a gente precisa entender mais amor, por favor. A gente precisa olhar para o próximo, amar o próximo, a gente precisa estar bem, né? Enfim, eu acho que a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais sobre mais amor, por favor.
Senhoras e senhores, Fernando Morim. Obrigado. Um arraso. A gente quer muito agradecer a sua presença aqui no programa. Foi uma Obrigado. delícia essa conversa, passou muito rápido, né? Que bom. E a gente espera poder contar contigo novamente em outra Lógico, oportunidade. sempre precisar. Estamos aí. Siga, consegui conciliar a agenda. Gente, desculpa, cheguei super atrasado. Os caras esperando. Foi muito legal. E a gente vai linkar aqui, depois o Fernando vai mandar pra gente, vai mandar pro Luan a produção da websérie e de repente algum outro material que você queira compartilhar pro pessoal conhecer mais o trabalho do Fernando Morim. Legal. É isso aí, gente. A gente agradece a presença de todos vocês que nos acompanharam. Do Kaique também, do Beni, do Luan, Obrigado. que são filmmakers aí, produtores audiovisuais que estão na luta. E também aos nossos apoiadores, né? A gente tem o Juicy Hub, que é esse espaço incrível, criativo e que valoriza muito a produção audiovisual aqui na região, né? Na Baixada Santista, na cidade de Santos. A gente também tem a Vero Design junto com a gente, que é uma loja de imóveis maravilhosa, fica ali na Pedro Lessa. O Mercado Varandas, que tem o projeto Dari, que ajuda entidades de impacto social aqui da região. Vale muito a pena conhecer. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.